Em 2017, algo entrou no nosso sistema solar. Não foi um asteroide comum, não foi um cometa, e não se comportou como nada que os cientistas já haviam registrado. Ele veio de fora do sistema solar, tinha formato estranho, movimento inexplicável e acelerou sem razão aparente. Os cientistas o chamaram de Oumuamua, e até hoje ninguém sabe exatamente o que ele era. Teria sido um fragmento cósmico aleatório? Ou uma sonda interestelar de origem desconhecida? Fala pessoal, eu sou o Gabriel e você está no Arquivo Cósmico, o quadro do canal Fato ou Bug, onde a gente investiga casos reais, registros astronômicos autênticos e mistérios que a ciência ainda não resolveu. Se você curte astronomia, curiosidades espaciais e hipóteses que desafiam a lógica, já se inscreve no canal agora. Porque hoje a gente vai mergulhar em um dos eventos mais estranhos e desconfortáveis da história da NASA. O caso do Oumuamua. O que foi o Oumuamua e por que ele surpreendeu os cientistas? Em 19 de outubro de 2017, o telescópio Pan-STARRS-1, localizado no Havaí, captou algo incomum. Um objeto interestelar atravessando o sistema solar em alta velocidade. Inicialmente, os astrônomos pensaram que fosse apenas mais um asteroide ou cometa. Mas os dados não batiam. Esse objeto vinha de fora do sistema solar, uma trajetória hiperbólica, o que significa que não estava preso à gravidade do Sol. Ele só estava passando. Pela primeira vez na história, detectamos um viajante interestelar real. Um corpo que não nasceu aqui, que cruzou o espaço por milhões de anos e entrou temporariamente no nosso quintal cósmico. Foi então batizado de Oumuamua, palavra havaiana que significa mensageiro que chega de longe primeiro. Mas logo, os cientistas perceberam que esse visitante era muito mais misterioso do que parecia. A trajetória impossível. O movimento fora dos padrões. O primeiro mistério estava na trajetória. Oumuamua não se comportava como um asteroide comum. Ele vinha de uma direção acima da eclíptica, o plano em que os planetas orbitam o Sol. Isso por si só já era estranho, mas o mais surpreendente veio depois. Ao se afastar do Sol, o Oumuamua deveria desacelerar, como qualquer objeto influenciado pela gravidade. Mas não foi isso que aconteceu. Ele acelerou. Sozinho. Essa aceleração não tinha explicação. Não havia cauda de gás, como nos cometas. Não havia ejeção de material visível. Nenhum impulso externo aparente. E ainda assim, o objeto ganhou velocidade. Esse comportamento quebrou modelos de mecânica orbital. A NASA e outras agências espaciais ficaram desconcertadas. A partir daí, o Oumuamua deixou de ser apenas um visitante cósmico e passou a ser um enigma científico. O formato anormal e a rotação incomum. Quando os astrônomos começaram a analisar a reflexão da luz solar no Oumuamua, perceberam algo ainda mais estranho. O objeto mudava de brilho em intervalos regulares. Isso indicava que ele estava girando, mas de forma instável. E a análise de luz revelou outra surpresa. Ele era extremamente alongado, muito mais do que qualquer asteroide conhecido. Estimativas sugerem que o Oumuamua tinha entre 100 e 400 metros de comprimento, mas apenas uma fração disso de largura. Ou seja, um formato cilíndrico ou achatado, quase como uma navalha cósmica. Nenhum objeto natural conhecido possui esse grau de alongamento. E a rotação dele não era normal. Ele girava de forma caótica, como um pedaço de metal sendo jogado ao espaço, sem equilíbrio gravitacional. Junte isso à aceleração inexplicada. E o Oumuamua já parecia menos com um asteroide e mais com algo projetado. O que a NASA, Harvard e astrônomos disseram, a NASA tentou manter a linha oficial. Oumuamua provavelmente é um objeto natural, de origem interestelar, com comportamento incomum. Mas nem todos os cientistas concordaram. Em 2018, Avi Loeb, astrofísico e diretor do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, publicou um estudo bombástico, sugerindo que o Oumuamua poderia ser uma sonda de origem artificial.
Segundo ele, a aceleração do objeto poderia ser explicada pela pressão da radiação solar em uma estrutura fina, como uma vela de luz. Uma tecnologia hipotética que poderia ser usada para propulsão interestelar por civilizações avançadas. Para Avi Loeb, o Oumuamua se encaixava mais no perfil de engenharia alienígena do que em qualquer fenômeno natural já observado. A reação da comunidade científica foi mista. Alguns acusaram Loeb de especulação exagerada. Outros defenderam a hipótese como válida e plausível, diante das anomalias envolvidas. O público e a mídia se dividiram entre ceticismo e fascínio. Mas uma coisa ficou clara: Oumuamua não se comportou como nada que já vimos. As hipóteses naturais mais aceitas. Mesmo com tantas anomalias, os cientistas tentaram propor explicações naturais para o comportamento do Oumuamua. A principal hipótese é que ele fosse um fragmento de um corpo maior, lançado ao espaço interestelar após a destruição de um planeta ou lua em outra galáxia. Outra ideia é que ele seja feito de um material muito volátil, como gelo de hidrogênio sólido, que sublima, ou seja, vira gás, ao se aproximar do Sol, criando uma propulsão invisível que justificaria a aceleração. Mas essa teoria tem um problema. Esse tipo de gelo nunca foi observado no universo. É uma explicação teórica, baseada em algo que ninguém nunca viu. Também sugeriram que o Oumuamua poderia ser um fragmento plano, como uma lasca interestelar extremamente fina, o que justificaria sua rotação irregular e brilho variável. Mas, de novo, isso nunca foi observado antes. E, no fundo, todas essas hipóteses tentam forçar uma explicação natural para um comportamento que continua sem paralelo. A hipótese artificial, sonda alienígena? Quando Avi Loeb sugeriu que o Oumuamua poderia ser uma sonda interestelar artificial, muitos acharam a ideia ousada, até mesmo arriscada para a reputação acadêmica. Mas ele não estava falando de nave com ETs. Estava propondo algo muito mais sutil e talvez muito mais real. Uma vela de luz. Uma tecnologia leve, extremamente fina, que pode ser acelerada usando apenas a pressão da luz solar. Isso explicaria a aceleração sem emissão de gás, o formato plano ou alongado, a rotação incomum e o comportamento não gravitacional. Segundo Loeb, uma civilização avançada, tipo 2 na escala de Kardashev, poderia usar esse tipo de tecnologia para explorar sistemas estelares distantes, e o Oumuamua seria apenas isso: uma sonda abandonada, ou descartada, ou enviada há milhares de anos. O mais desconcertante? Oumuamua não emitiu sinais. Não desviou, não tentou contato. Ele apenas passou, como se estivesse apenas observando, ou ignorando. E talvez nem fosse mais funcional. Uma tecnologia morta, cruzando o cosmos há milênios. Ou um recado silencioso de que não estamos sozinhos. O silêncio desconfortável da comunidade científica. O caso do Oumuamua expôs algo que vai além da ciência. Ele revelou um desconforto coletivo em lidar com o desconhecido. A maior parte da comunidade científica preferiu não se posicionar sobre a hipótese artificial. Não porque ela fosse absurda, mas porque ela incomoda. Incomoda por abrir uma porta que muitos não estão prontos para atravessar. Avi Loeb, o astrofísico de Harvard, chegou a dizer: a ciência deveria ser guiada por evidências, não por preconceitos. Ignorar hipóteses porque parecem extraterrestres é anticientífico. E ele tem razão. A ciência avança quando perguntas desconfortáveis são feitas. E o caso Oumuamua é exatamente isso. Um lembrete de que o universo não se importa com nossas expectativas. Ele é o que é, e cabe a nós observar sem filtros. O maior erro seria deixar o mistério passar e não registrar nada. O que estamos fazendo agora para detectar novos objetos? Desde a passagem do Oumuamua, astrônomos do mundo inteiro se mobilizaram. Em 2019, outro objeto interestelar foi detectado. O 2 Brain por Borisov, um cometa claramente natural, mas ainda assim vindo de fora do sistema solar. Isso confirmou que o Oumuamua não foi um acaso.
Objetos interestelares estão passando por aqui. Nós é que não estávamos prestando atenção. Agora, projetos como o Observatório Vera Rubin, que deve entrar em operação nos próximos anos, vão ser capazes de rastrear objetos pequenos e rápidos com muito mais eficiência. Além disso, há iniciativas privadas e acadêmicas buscando desenvolver satélites e sondas de resposta rápida que possam interceptar objetos como o Oumuamua, enquanto ainda estão por perto. A ViloWeb, inclusive, lidera o Projeto Galileu, uma iniciativa internacional para procurar evidências de tecnologia extraterrestre de forma aberta, direta e científica. A ideia é simples. Se você quer saber se há algo lá fora, você precisa olhar com ferramentas melhores e com a mente aberta. O Oumuamua já se foi. Entrou no sistema solar, passou por nós e desapareceu no vazio. Não deixou sinais. Não deixou respostas. Apenas perguntas. Muitas perguntas. O que ele era de fato? Um pedaço de rocha interestelar, lançado ao acaso há milhões de anos? Ou uma estrutura artificial? Um instrumento silencioso de observação? Talvez nunca saibamos. Mas o verdadeiro erro seria não perguntar, porque se a ciência ignora o que não entende, ela deixa de ser ciência. E se uma civilização avançada realmente nos visitou, mesmo que de forma indireta, e tudo o que fizemos foi olhar e seguir em frente, então talvez o problema não seja o universo estar em silêncio. Talvez o problema seja que nós ainda não aprendemos a ouvir. Deixa o like, compartilha com alguém que adora astronomia e comenta aí embaixo. Você acha que o Oumuamua era só uma rocha? Ou algo mais? E no próximo episódio, a gente vai explorar um caso clássico da radioastronomia que ainda não tem explicação. O enigmático e polêmico sinal WOW. Um sinal captado nos anos 70 que até hoje pode ser o mais próximo que já chegamos de uma mensagem alienígena. Até lá, e até o próximo universo.